Prontinho, já está gravando. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir a nossa colega Andrea Lobato, que vai estar falando um pouquinho sobre os resultados da sua pesquisa sobre adoecimento de docentes na educação básica, uma revisão da literatura. Andrea, você tem um momento para compartilhar conosco, né? Eu acredito que no final, caso a gente tenha alguma dúvida, nós vamos colocando no chat, aí no final você tenta responder, tá bom? Ok. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer esse convite do NEAC, esse grupo tão importante para a gente, né? Para mim principalmente, já que hoje eu estou falando, eu quero colocar aqui meu agradecimento pelo grupo, pelo convite e pelo grupo em si, né? Que tem feito diferença assim, na minha vida profissional e acadêmica. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. A Roberta comentou comigo na hora do convite que eu precisaria, de alguma forma, me fazer conhecer para o grupo, porque o grupo, ele, no comecinho, tinha uma formação e agora tem uma outra formação. Então, logo no começo, eu já vou dizendo que eu sou veterana do NEAC, né? Na verdade, antes era um outro nome. Eu, a Roberta e a Enisete fomos as primogênitas da professora Maeli, mais ou menos assim. Nós somos da turma do mestrado de Educação de 2016, do PPGEST da UFPA. E por isso nós dizemos assim que nós somos as primeiras, as primogênitas, né, professora? Então, tanto eu como a Roberta, como a Enisete, nos conhecemos assim nas turmas de disciplinas e depois começamos a nos tornar o que nós somos agora, essa turma assim muito unida, um ajudando a outra, um ajudando o outro. Nós também, vamos dizer assim, conhecemos a professora Maeli também junto, né? E começamos a admirar ela como orientadora, como pessoa, né? Como pessoa humana mesmo. Então, eu faço parte desse primeiro grupo, como diz a Maeli aí no chat, as desbravadoras, né? E a gente também começou a estudar isso que se chama agora de TSC, Teoria Social Cognitiva. Então, eu daqui a pouquinho vou apresentar a minha dissertação, que está aí na tela, foi Adoecimento de Docente na Educação Básica, uma revisão da literatura. Meu orientador, obviamente, é esse anjo que Deus colocou na minha vida, é a professora doutora Maeli Ramos, e gostaria que a Malu avançasse um pouquinho aí no próximo slide. Daí eu vou tirar aqui a minha câmera, porque eu estou com medo de cair a minha internet. Eu queria falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional. Eu sou graduada em História e Pedagogia, quer dizer, a minha graduação em História é bem antiga, não vou dizer a minha idade aqui para ninguém fazer bullying, cyberbullying comigo. Mas eu sou de uma turma bem antiga lá da UFPA de História, queria ser professora e realmente consegui esse objetivo. Comecei a trabalhar muito cedo, 21, 22 anos, uma professora da UFPA me indicou para um colégio particular aqui e eu comecei a trabalhar como professora de História, mas a minha vida foi caminhando para a área da gestão, porque a minha igreja aqui em Belém, igreja presbiteriana, nós somos muito ligados à área de educação. Cada igreja basicamente tem uma escola no seu prédio de sede, né? Então, primeiro começou como um objetivo mais pessoal meu, de fundar uma escola, de suprir a necessidade de educação de qualidade para minha família, para pessoas da minha igreja, e depois esse projeto pessoal se tornou um projeto mais da comunidade mesmo, da minha igreja. Então, isso acabou me levando para a pedagogia, porque como graduada em História, eu não podia responder
diante dos órgãos competentes pela administração de uma escola, né? E daí, 10 anos depois de eu ter concluído a minha graduação em História, 10 anos depois de eu ter trabalhado já como professora, eu fui para a UEPA e me graduei em Pedagogia. A administração escolar, na época, ainda havia essa separação. Administração, orientação, educação especial, etc. O meu diploma de pedagogia, inclusive, não me dá permissão para dar aula. Eu sou apenas administradora escolar, gestora, hoje em dia, né? Depois daí eu realmente comecei a trabalhar bastante, né? Aí embaixo eu tenho mais de 30 anos de experiência com gestão escolar na educação básica. Então, eu fiquei bastante tempo na gestão escolar, dessa escola ainda, praticamente fiquei o tempo todo nela, né? É uma escola privada, uma escola que começou com educação infantil e nós fomos galgando a educação do ensino fundamental e agora nós temos até o ensino médio. E, obviamente, vocês estão vendo aí que a minha trajetória acabou caminhando para a gestão. Eu fiz uma especialização em gestão de sistemas educacionais, e fiquei em 99, eu concluí a minha especialização, e de lá para cá eu tentei algumas vezes o mestrado, né? Não consegui, 2 vezes na UEPA, se eu não me engano, e 2 vezes na UFPA, a segunda foi a que eu fui aprovada, mas isso é um momento mais lá na frente, porque esse mestrado aqui da UFPA tem tudo a ver com a minha trajetória de gestão, né? Hoje em dia eu sou uma professora aposentada, eu consegui a aposentadoria, como eu disse para vocês, eu comecei muito cedo, né? Então, antes da reforma da Previdência, Papai do Céu também me concedeu conseguir essa aposentadoria antes da reforma. Se tivesse feito depois da reforma, eu estaria talvez ainda trabalhando. Então, entre 99 e 2016, que é quando eu entro no mestrado, eu passei por uma experiência, daí eu peço para a Manu passar o próximo slide. Como vocês viram, eu passei 30 anos na gestão escolar, né? Então, esses 30 anos me causaram adoecimento, né? Então, de 99 a 2016, eu realmente me joguei na gestão. Esse jogar era entrar às 7 horas, quem já trabalhou em gestão sabe, e sair 7 da noite. Isso atrapalhou muito a minha questão de saúde, saúde mental, saúde emocional. Minha família ficou muito relegada a segundo plano, né? Apesar de eu não ser casada, eu tenho responsabilidades familiares. Nesse inteirinho, meu pai faleceu e eu, como filha mais velha, assumi praticamente o cuidar da família. Então, isso me levou, em 2016, pasmem, no período que eu passei no mestrado, a como é que eu posso dizer, um descontrole emocional, né? Tive um descontrole emocional na frente do meu gestor, em 2016 especificamente, e essa experiência pessoal acabou me fazendo necessitar de conhecimento. Então, antes do mestrado, antes de eu escolher esse tema, eu já tinha lido várias coisas sobre o assunto. Aquele livro que hoje em dia é bastante usado, pessoas que estudam síndrome do burnout, que é o estresse do professor, da Maria da Lippe. Eu tinha comprado numa das feiras do livro, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, nessa feira do livro aqui, que funcionava no hangar, eu moro ainda muito perto do hangar, brilhou meus olhos quando eu encontrei esse livro da Papiros. Até hoje eu tenho ele em casa. Porque eu estava muito adoecida. Então, quando eu vi aquele livro, O Estresse do Professor, parece assim, um alento. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu disse, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho, eu quero ir atrás disso. Quando eu tentei, se eu não me engano, minhas 2 tentativas na UEPA já foram pensando no adoecimento docente. Eu pensei em prestar para uma orientadora que estudava adoecimento docente, mas depois ela se aposentou. Daí eu acabei, ninguém querendo me aceitar, acabei fazendo um outro projeto de currículo e acabei não passando.
Em 2016 eu tive esse colapso, né? E eu pedi, a escola cuidou muito de mim nesse sentido, me deu, o INSS não me deu, tá? Por incrível que pareça, nenhum médico em Belém, nem psiquiatra, nem psicólogo conhecia o que se conhece hoje em dia como síndrome de burnout. Eu fui, eu fiz uma peregrinação em médicos, porque eu sabia que eu estava doente, né? Mas nenhum me diagnosticou com síndrome de burnout. Eu sabia que eu tinha. Eu passei por vários médicos, e por incrível que pareça, um médico, um endocrinologista, depois de ouvir o meu relato, olha como é diferente, como é bonito essa questão do profissional humanizado, né? Eu acredito que essa pandemia acabou trazendo um pouquinho dessa humanização, assim, quase a fórceps para esses profissionais, né? Eles precisaram entrar nessa questão da humanização. Então, ele, ouvindo o meu relato, ele tirou um papel da gaveta dele, ou imprimiu no computador dele e me deu para ler. E quando eu li, eu tinha lá tudo aquilo que a Érica já nos ensinou, né? Desgaste, desistência do trabalho, não querendo mais. E eu disse: é isso que eu tenho. Ele disse: você tem isso. Né? Então, procure isso. Quer dizer, ele não, quase que ele disse: eu não posso te ajudar porque eu sou endócrino, mas é isso que você tem. E eu comecei a procurar. Em 2016, quando eu tive esse colapso, eu resolvi prestar mestrado novamente. E eu estudei, né? Foi uma forma também de escape, porque, obviamente, todos nós já sabemos, por tudo que a Érica já nos ensinou, que a síndrome do burnout ela tem a ver com o ambiente de trabalho. Ela é uma síndrome ligada ao trabalho. Né? Então, o que é que o mestrado me fez? Ele me afastou do trabalho. Então, como eu passei em 2016, estudava, eu e passei e comecei a frequentar disciplinas, eu saía do ambiente estressor. E, gente, era uma coisa maravilhosa. Eu sei que o pessoal aí da graduação não suporta aquele ônibus da UFPA, mas era uma coisa maravilhosa para mim. Eu saí da minha escola, da escola onde eu era gestora, pegar aquele ônibus UFPA e assistir aula na UFPA. Para mim era um momento de desestresse, era um momento de sair do ambiente estressor. Né? Então, eu aproveitei bastante aquele período e, obviamente, encontrei esse anjo na minha vida, que foi a professora Maélia. Por favor, pode passar, que me entendeu, eu comentei com ela, eu fiz o primeiro semestre de disciplinas, a professora conheceu a gente, né? E esse meu colapso aconteceu mais ou menos em agosto de 2016, e eu chamei a professora Maeli em particular e disse para ela: olha, professora, eu estou passando por um momento muito difícil, tanto na minha família, tanto no meu trabalho, eu estou afastada do trabalho, e eu não tenho condições. A nosso primeiro projeto, não sei se a professora lembra, era eu ir a campo nas escolas privadas, estaduais, e investigar o adoecimento docente, fazer entrevista, fazer aquilo tudo que vocês que fizeram pesquisa de campo sabem. Eu já tinha escolhido escola, já tinha contactado com o gestor, tudo, já tinha começado a pesquisar, né, fazer a revisão da literatura e conversei com a professora, eu não vou ter condições de fazer, eu estou num processo de desgaste muito grande, a professora me entendeu e me propôs fazer uma revisão sistemática da literatura sobre o tema, e incluindo várias outras coisas que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. E eu disse muito obrigada, né, porque realmente eu não tinha condições psicológicas, emocionais, físicas também, de ir para uma pesquisa de campo, trabalhar com isso, né? Antes de começar, e eu vou falar isso lá na minha sugestão de pesquisa, quando eu comecei a procurar
já para o mestrado, já para minha dissertação, pesquisa do assunto, eu encontrei uma pesquisa muito interessante. Não entrou na minha revisão, porque não entrou nos escritores. Mas a pesquisa, a moça que fez a dissertação ou doutorado, eu não me lembro, ela ia para a fila do INSS fazer entrevista com quem estava pedindo licença médica. Gente, eu achei aquilo tão lindo, porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eles não me deram a minha licença, eles me deram, acho que 45 dias de licença. Tá? Eles não me deram como burnout, como estresse, né? Eu me lembro que eles marcaram a minha perícia, a gestão da escola, a gestão geral, porque eu era a gestora pedagógica, a gestão geral me disse, André, se afaste. Como eles viram que eu tive colapso na frente deles, se afaste, não se preocupe, nós vamos dar conta. E eu fiquei, por conta, vamos dizer assim, da escola, eu fiquei 60 dias afastada. E o tesoureiro lá da escola marcou logo a perícia. E essa perícia foi marcada justamente para esse tempo de 60 dias, mais ou menos, 45 dias, eu não me lembro. Quando eu cheguei para o perito, gente, a perícia não tinha, o perito, que era o médico, não tinha nenhuma noção. Ele me fez tanta pergunta, desculpa a expressão, idiota. Eu quase chorei na frente dele. Eu só não chorei na frente dele porque eu acho que ele ia me internar. Desculpe a expressão aqui. Porque ele me fez tanta pergunta idiota e eu tão já estressada, na verdade, né? Ele fez as perguntas e disse, vai lá para fora esperar a minha decisão. Isso depois de 45 dias dentro de casa, chorando, né? E tomando medicação, etc. Quando eu fui lá para a impressora, a moça me deu a impressão do que ele me deu de perícia, né? E lá estava dizendo, eu me lembro como se fosse hoje, era dia 13 de outubro de 2016. Lá ele disse, volte ao trabalho dia 14 de outubro. Gente, quando eu olhei essa perícia, aí eu chorei. Eu peguei meu carro e fui chorando direto para a escola, falar com o RH e com o gestor, dizendo, gente, eu não tenho condições de voltar. Eu estou aqui, eu estou chorando, eu não tenho condições, mas a perícia está dizendo para eu voltar, mas eu não tenho condições. E, novamente, eles me foram muito, muito, muito. Eu só tenho a agradecer a Deus pela humanidade dessa escola, né, que realmente me deu mais um tempo, praticamente, recebendo meu salário, e eu só prestando serviço, ficando em casa. Eles me mandavam as demandas da gestão, questões com pais, questão com professores, tentando me evitar também algumas coisas que me estressavam. E aí foi. Né? Então, eu sugeriria uma pesquisa nas filas do INSS, né? Porque realmente é uma coisa desumana ali. Né? Pessoas que estão pedindo uma coisa que é direito delas, né? Uma, uma licença que seja uma licença mais humana para a pessoa se recuperar. E o perito não tem nem noção de burnout, não tem noção de estresse, nada. Ele me fez cada pergunta que eu ficava olhando para ele assim, como que ele, meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo aqui como perito do INSS? Mas realmente eu só tenho a agradecer à escola, agradecer a Deus que me fez passar por tudo isso, e agradecer o mestrado, que o mestrado acabou sendo, gente, uma terapia para mim. Né? E tem vários artigos sobre isso também, como o conhecimento é terapêutico. E daí eu comecei a fazer a minha dissertação, eu vou entrar um pouquinho aqui, ela foi uma revisão da literatura, nós chamávamos na época revisão sistemática, hoje em dia nós sabemos que é uma revisão integrativa da literatura, porque ela coloca dentro do seu estudo vários tipos de trabalhos, pode ser artigos, podem ser livros, dissertação, tese. No meu caso, eu optei por artigo. Ela não pode ser, o meu caso não pode ser chamado de uma revisão sistemática da literatura, porque ela não, uma revisão sistemática da literatura, ela privilegia
estudos de, como a gente fala, de empíricos, né? Estudo que tenha vários tipos de critérios. Agora, na pandemia, a gente, mais do que nunca, sabe que a ciência mais, vamos dizer, apurada precisa, principalmente ciências de saúde, educação não é tanto, ciências humanas não é tanto, mas ciências de saúde, especialmente, elas precisam da intervenção, do controle, elas precisam do grupo de controle, do grupo que recebe o placebo. Então, a revisão sistemática da literatura, principalmente essas revisões sistemáticas da área de saúde, elas pedem muito. Se você entra com o estudo dentro da sua revisão, que não tenha sido todo controladinho, eles te rejeitam. Inclusive, eu e a Manu tivemos um artigo rejeitado, que foi justamente o primeiro artigo da minha dissertação. Eles mandaram uma aula para a gente sobre revisão sistemática, porque, no caso meu, introduziu alguns artigos que eram não considerados empíricos. É aquele artigo tipo ensaio, tipo uma conversa sobre teoria. Então, esse tipo de artigo não entra em revisão da literatura. No meu, ele entrou. Então, a minha, atualmente, se eu fosse publicar, seria uma revisão integrativa da literatura. E nós já sabemos quais são as características, né? Nós precisamos ter uma pergunta, essa pergunta ela precisa ter toda uma montagem de população, no caso no nosso PVO, população variável, e o resultado que ela vai estar, diferente de uma de intervenção e controle, que é o pico, população, intervenção, controle e resultados. Então, nós fazemos uma revisão com essa pergunta e vamos seguindo os passos. Eu evitei, gente, porque eu sabia que eu gostaria de falar um pouquinho mais da minha trajetória. Eu tirei vários slides para a gente não perder tempo, depois a gente conversar um pouquinho mais. Então, eu não coloquei aquele dos passos, que eu acho que aqui o pessoal do NEAC deve ser doutores em revisão de literatura, sabem dos passos, sabem que precisa ter os descriptores, precisa ter as bases de dados, precisa ter os cruzamentos, precisa, então, fazer a busca com todos esses passos para depois, então, fazer o refinamento dos artigos. Muitas vezes vem muita coisa junto e a gente acaba refinando e fica. A maioria das revisões de literatura, elas têm essa característica de começa uma revisão muito grande, né, com um número grande de artigos e acaba pequeno. Minha revisão ficou em 54 artigos que falam sobre adoecimento docente na educação básica. Nós excluímos o ensino superior e trabalhamos. Nós não trabalhamos com síndrome do burnout. Nós trabalhamos com adoecimento de uma forma geral, né? Evitamos tratar de assuntos físicos, se concentrar mais em assuntos como eu acabei de relatar da minha situação, né? Adoecimento mais mental, emocional, e que não se concentra, por exemplo, em problemas de coluna, uma coisa que a gente encontra muito, artigos de professor, problema de vozes, de vocal, né? A gente encontra muito artigo de adoecimento docente, isso foi eliminado dentro do critério de exclusão, né? Não foi incluído, foi só incluindo aquele adoecimento que tinha a ver com coisas mais da psicologia mesmo, né? Mental, emocional, etc. Então, isso nós fizemos, então, nessa primeira. A professora pediu, para a minha dissertação, nós trabalhamos com 3 temas, vão ter 3 técnicas. Eu não sei se eu estou falando da forma correta, a professora vai me corrigir. E a revisão da literatura, a análise de conteúdo, né, seguindo os critérios da Bardan, e análise dos grafos. Então, o resultado da revisão da literatura, nós fizemos análise de conteúdo dos artigos que foram minerados e fizemos também alguns grafos, trabalhando com a teoria dos grafos também. Então, o nosso trabalho, a minha dissertação foi nesses 3 caminhos aí. Pode passar, Manu. No começo, nós já estávamos começando ainda a aprender um pouquinho sobre o uso dos grafos. Hoje em dia, o NEAC já tem um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, né? Nós sabemos que os grafos, eles são gráficos, né? Como o professor Edson sempre gosta de corrigir, não são gráficos, são gráficos.
que mostram aí uma relação entre as variáveis, sendo que geralmente os pontos mais protuberantes ou maiores ou com cores diferentes, eles são pontos onde as variáveis têm mais força. Então, a gente montou isso aqui, é um exemplo, tá? Só de como funciona um multigrafo, que seria essa correlação aí entre as variáveis, que a gente tem muito presente nas nossas dissertações, porque o NEAC tem trabalhado muito com isso. Então, eu trabalhei com essa teoria, na teoria da análise de redes. Então, nós fizemos algumas citações de artigos que trabalham com isso, muito na área da matemática, da computação, e pouco, muito pouco, tanto que quando a gente vai procurar, eu tenho trabalhado muito ajudando as meninas aí procurando revistas para publicação. A área de humanas e sociais, ela é muito pouco ainda explorada, essa questão da rede de uso de grafos. E a gente é pioneiro, tenho visto assim, tanto que é bem difícil, às vezes eu digo para as meninas que o pessoal de humanas, de educação, acaba rejeitando um pouquinho os nossos artigos, porque eles não têm muito essa, na minha opinião, né? Pode ser que eu esteja totalmente errado, eles não têm ainda esse conhecimento de como esse tipo de estudo pode ser benéfico para a nossa área. Pode passar. Pode passar, Manu. Eu só também tirei da minha dissertação como funciona essa técnica, que é a análise de. Depois a gente separa e minera algumas unidades de contexto, de registro, de rendimento daquele artigo, daquele resumo, e nós então vamos trabalhando com as categorias iniciais, depois as categorias intermediárias, vamos fazendo as frequências dessas categorias, e a gente pode fazer isso manualmente, pode fazer isso com software que a gente tem aprendido, né? E no final a gente tem as categorias finais que, no caso, deram resultado aí. Essa é um grafo produzido para a dissertação. Aquele primeiro foi um exemplo. A gente fez a análise de conteúdo dos artigos, chegou ali fez todo aquele passo a passo da Bardan, categorias iniciais, categorias intermediárias, você chegou às categorias finais, que deu isso aí, que você percebe que o adoecimento realmente é a variável mais importante, porque ela foi a que foi, vamos dizer assim, o descritor mais importante, então, claro que iria ser ela. E vocês veem também como que ela tem relação, essa variável do adoecimento docente, com algumas bem importantes. Eu gostaria de caracterizar algumas coisas que depois acabaram fazendo. Eu acho muito legal o MEAC nesse sentido, né? A gente acaba dando continuidade às pesquisas. Se vocês perceberem, adoecimento docente tem uma ligação muito grande com a síndrome do burnout. E a gente vai ver a Érica agora se especializando em síndrome do burnout, né? O adoecimento docente também ele tem ligação com a saúde mental, sofrimento psíquico, e a gente também vê a Jamile já na sua dissertação falando um pouquinho dessas habilidades socioemocionais. Pode ser que a Jamile não tenha concentrado em saúde do docente, vamos dizer assim, mas acabou que viu essa lacuna e começou a pesquisar, né? Qual é a relação da TSC? Como eu não pude fazer a pesquisa de campo, por tudo aquilo que eu expliquei para vocês no início, eu e a professora decidimos que eu ia pesquisar saúde docente em artigos que não usam a TSC e artigos que usam. E a gente constatou que realmente poucos artigos trabalhavam na época, né? Eu fiz a minha pesquisa em 2016, 2017 e defendi em 2018, então poucos ainda, eu encontrei, se eu não me engano, 3 artigos, 2 em
em português e um em inglês. É porque a minha revisão foi feita em português e inglês. Então, acabou que a TSC não ficou muito chamativa na minha dissertação. Eu acho que foi esse a razão que eu vi no NEC, na minha qualificação ou na minha. Não me lembro da minha apresentação, quase me tira o couro. Só faltou tirar o couro, aquele bonitinho ali. Porque eu entendi, depois que eu fui, depois que passou o momento ali de nervoso, eu fui entender. Eu acho que ele acabou percebendo, entendendo que a minha dissertação não deu muita ênfase à teoria, né? Porque acabou que foi. Não veio muito resultado da teoria social cognitiva. Então, vamos lá. Sim, pode passar. Depois a gente faz as perguntas, né, Manu, Roberta? Pode passar, Manu. Então, daí para terminar, diferente do pessoal da segurança pública, o PPGED ele não exige de nós um produto além da nossa dissertação, né? Uma forma muito correta, o pessoal de segurança pública, ao meu ver, pede, né, um produto. Afinal, nós somos uma universidade pública, somos financiados por dinheiro público, dinheiro dos contribuintes, e a sociedade precisa ver para onde que vai essa nosso conhecimento. Mas o PPGED não tem essa política, então nós não temos eu não tenho um produto a apresentar aqui para vocês como o Bassalo e a Ariane apresentaram nas primeiras conversas lá. Então, tendo em vista isso, eu coloquei aqui alguns temas para pesquisa que eu sugeri na minha dissertação, e depois eu fui lembrando de outros também. Investigar a relação entre adoecimento docente e estratégia de enfrentamento nos vários níveis de ensino. Por exemplo, no nível superior, tem muita pesquisa sobre isso, né? Como que a pós-graduação adoece as pessoas, né? Como as exigências da pós-graduação adoecem, como as exigências do ensino superior adoecem tanto professores como alunos. Eu fiz só na educação básica, a Érica acaba concentrando mais a educação física, então existem muitas lacunas aí para se estudar adoecimento docente. A investigação também das crenças de alta eficácia no desempenho dos professores da educação básica, tanto no contexto brasileiro como no construto da eficácia coletiva docente. E a professora disse aqui no chat, no começo, que só está faltando eu. Mas, professora, eu quero dizer aqui de público que eu não aguento mais. Essa terceira pesquisa aí seria a minha pesquisa do doutorado, mas realmente acho que para mim não dá mais, não. Investigar o papel da alta eficácia em docentes aposentados, que tem tudo a ver comigo, porque eu já consegui a minha aposentadoria, em comparação a docentes em início de carreira. E eu, inclusive, até mandei o meu pré-projeto para a professora lá em 2019, eu não me lembro, ela me mandou algumas correções, mas eu já desisti. Mas eu acho que seria uma boa coisa para a gente investigar. Né? Como é que um docente aposentado, em comparação com docentes em início de carreira, como é que essa autoeficácia dele, essa crença de que ele consegue as coisas, fez diferença para ele ou faz diferença? Sei lá, era uma perguntinha que eu tinha na minha cabeça, até por conta de tudo aquilo que eu já relatei para vocês. E também coloquei essa questão do burnout com o sistema de saúde. Hoje em dia, por conta da pandemia e porque todo mundo agora tem a infopandemia, né? Quer dizer, todo mundo conhece tudo, de tudo um pouco, então as pessoas já estão falando mais de burnout. E eu acho que tanto psicólogos como médicos já entendem um pouquinho. Mas seria interessante ir para a fila do INSS, né? Fazer levantamento aí de quantas pessoas estão naquela fila para receber a sua licença, saúde,
mas não podendo receber porque os peritos do INSS não são preparados para detectar que aquela pessoa não pode voltar para o lugar onde estressa ela, que é o lugar de trabalho, né? Então, seria interessante essa pesquisa de campo aí. Pode passar, Manu, por favor. Essa dissertação teve dois resultados, né? A publicação na revista COCAC da UEPA, que foi a saúde do professor, análise de conteúdo de artigos científicos. Pode passar a próxima, Manu. E esse numa revista lá de Portugal, Psicologia, Saúde e Doenças, que é a análise de grafos, né? E, como eu disse, eu acredito que o pessoal internacional entende um pouquinho mais de teoria dos grafos do que as revistas nacionais. Assim, elas acabam tendo um pouquinho de preconceito ainda com a análise de redes e grafos. Pode passar, Manu. Então, eu tenho agora trabalhado com alguma coautoria com colegas do NEAC. Me interessei muito pela área de revisão, de literatura, então eu acabo estou lendo mais artigos sobre bibliometria, ciência da informação, do que sobre educação e psicologia. Eu gostei muito dessa área de artigo científico, como analisar impacto, visibilidade, essas coisas tem me interessado um pouquinho essa área e eu tenho me concentrado nisso. Eu comecei esse ano a fazer um artigo, mas acabei não concluindo, que é justamente sobre essa área aí de bibliometria, mas não consegui concluir ainda. E tenho trabalhado também na área de assessoria acadêmica, ajudando pessoas no processo seletivo, etc. Pode passar, Manu. Quero agradecer novamente e estou aqui à disposição. Algumas perguntas. André, a professora Maeli fez uma pergunta logo no início. Deixa eu só voltar aqui a pergunta. A pergunta, Andréia, foi se... Primeiro, parabéns, né, amor? E como sempre, arrasas. Não vou deixar de insistir para tu voltar, né, mana? Volte logo. A gente precisa completar esse trio aí das primeiras. Verdade. André. Né, gente? Só falta só tu. Bora para tu ano que vem tentar. E, Andréia, minha pergunta... Já passou um tempinho, né, da tua pesquisa para cá, e é uma curiosidade mesmo, se tens informações sobre se o diagnóstico, a forma de diagnóstico e a forma de tratamento em relação aos professores, né, porque a gente sabe que alguma coisa avançou aí em algumas categorias de trabalho, mas em relação aos professores, se isso melhorou, se tu tens informação sobre isso, ou se está do mesmo jeito, ou se estiver relacionado aí ainda. Professora, eu acabei esquecendo de falar isso na minha apresentação. Além da minha doença pessoal, eu fui procurar também a informação, porque os meus colegas da escola, porque além de eu ser gestora, eu também dava aula na própria escola. Então, obviamente, a gente conversava em sala de professor, né? Eu, como gestora, recebia muita gente com dificuldade mesmo. Então, além da minha experiência pessoal, eu via muitos colegas, inclusive eu coloquei isso na minha dissertação, eu via muitos colegas ao meu lado sofrendo, né? Eu não tenho dados científicos sobre isso, mas o que eu posso ver na minha experiência, porque durante a minha licença, eu ainda frequentei a escola, e depois que eu me aposentei é que eu realmente não estou indo mais, mas pelo menos uns 2 anos eu fui de forma assim mais tranquila, não com muita exigência, outra pessoa assumiu a gestão pedagógica. Então, eu ainda via muitos professores,
muitos professores adoecendo, né? Muitos com problemas físicos, naturalmente, mas muitos com problemas realmente mentais e emocionais. E eu acredito que a pandemia só veio agravar, porque todos nós estamos vendo como tem sido difícil a relação ali com o ensino híbrido, com as exigências, várias coisas que... Então, assim, no meu olhar não científico de comprovação, estatística, etc., é que continua, se não mais agravado ainda, esse quadro. É a minha percepção também, em relação aos professores. Em relação aos professores. Acho até que a gente já delimitou o teu tema aqui do projeto, né, André? De doutorado, né, amiga? Tá certo. Agora, professora, uma coisa que eu tenho visto muito também nas minhas pesquisas, quando eu vou procurar artigo, muito ensino superior, pós-graduação, muito adoecimento em pós-graduação, muito adoecimento mesmo. Né? Não só adoecimento, mas tem relato até de coisas mais graves, né? Como suicídio, etc. Então, realmente Está aparecendo esse a categoria momento, suicídio, né? nível de ensino, de pós-graduação, tem aparecido bastante. Mais alguma pergunta? Mais alguma colaboração? André, assim, né? Eu também trabalho na educação básica. A gente vê as pessoas se queixarem mesmo, mas elas vão aí persistindo. Muito embora pareça que esteja tudo bem, mas a gente vê o tipo de escola onde se desenvolve os trabalhos, principalmente da SEDUC, pelo qual eu trabalho. Né? Então, as escolas que eu trabalhei, todas elas precisavam de estrutura física adequada. Então, a acústica é péssima, a parte de ventilação também péssima qualidade. E aí há uma exigência muito grande. E isso desmotiva muita gente. E outras, por outro lado, que principalmente os que são contratados, eles tentam fazer, digamos, driblar qualquer coisa, fazer de tudo para mostrar um serviço. E principalmente, aí eu vejo assim, que o serviço se resume à festividade. Né? Então, mostrar melhores brindes, melhores festinhas lá, mas isso é importante? É importante. Eu acho muito importante, sim, que faz parte das atividades para as crianças. Eu não sei só sala de aula. Mas ela não se resume a isso. Mas, digamos que se enfoca mais essa parte e aí se esquece de todo um contexto, né? Questão sociocultural, principalmente cultural, porque essas crianças não têm acesso a quase nada de cultura. A cultura deles é muito restrita. A cultura machista é muito grande, a preconceituosa é intensa. Então, a gente vê meninos ainda não querendo pegar nada rosa porque é de menina, que assim eles ouvem em casa. Aí eles olham para o outro e falam de viadinho. Então, é porque eles ouvem isso. Então, a gente sabe que aí quem sofre com isso, né? A gente está lá, fica entre a cruz e a espada. E às vezes tu queres fazer um trabalho e aí a mãe vem te peitar, né? Querendo te criticar, só que comigo nem que eu esteja errada, eu fiz em cima dela, comigo não tem dessa. Porque assim, a gente tem que se posicionar enquanto profissional e não deixar ninguém vir dizer que ele tá sendo melhor.
E aí depois, sim, a gente vai sentar e conversar, né? Porque no estado já aconteceu isso de muita mãe, pai, e apontar o dedo assim na cara do professor mesmo, e até tentar agredir. Eu nunca gostei disso, né? Eu achava que as pessoas tinham que chegar, dialogar, conversar, não chegar a esse ponto, né? Porque o que se resume é assim, que o que o filho fala é lei, e é ordem. E o professor vem sofrendo isso, e aí por isso é que aí já chega na minha parte aí da violência, né? O professor sofre esse tipo de violência por parte dos pais, e quando o moleque não vai com a tua cara, ele inventa história a teu respeito. Como eu já vi professor, o moleque falar que a professora puxou a orelha dele, foi falar para a mãe, o resto da turma era mentiroso, só ele que falava a verdade para a mãe dele e pronto. Então aí tu fica entre a cruz e a espada, e é complicado, né? Tudo isso vai levando a essa questão de adoecimento, tu fica se vendo numa Ah, situação complicada, que pode levar a lei, vinha o Ministério Público para cima de ti, tudo isso, né? Uma forçação de ah, barra assim, bem complicada. uma das Mas variáveis que eu encontrei na minha dissertação foi isso que você falou, ambiente de trabalho. Geralmente, o ambiente de trabalho aparece muito como estressor. Né? E eu acredito que se esse mesmo trabalho meu, vamos dizer assim, com esse mesmo caminho que eu trilhei, fosse feito agora, como a professora perguntou, já teria outras variáveis, como a questão do online, a questão de respeito dos pais, a desvalorização, de respeito dos alunos, já teria várias outras variáveis aí para relacionar com o adoecimento docente. Porque nós estamos num período totalmente diferente. e tem uma outra questão também que eu vejo que assim, que as pessoas parecem que elas se habituam a ser massacradas. Muitos professores. E eles acham que aquilo é correto, e quando o outro questiona, é o outro que é errado. E aí vem a questão da administração, que a administração quer seguir à risca muitas vezes o que o sistema manda, porque eles também são cobrados, mas há uma forma de fazer isso, cumprir toda essa norma, sem precisar estar pressionando muito outras pessoas. Uma delas é essa questão de cumprir o horário, tu não está fazendo nada mais lá, tu fizeste todas as tuas atividades, mas tu tem que ficar cumprindo horário, eu acho isso assim um cúmulo. Ter que ficar lá só para dizer que são 6 horas. Não, eu acho que isso daí é muito relativo, pode ser maleável, e isso leva a muita pressão. Então, eu trabalhei na gestão e a diretora, eu como era vice, ela era mais cobrada que eu. Então, eu via isso, mas só que tinha uma coordenadora carrasca, que ela queria não. Ela inventava qualquer coisa que era para prender os professores lá. Então, a gente estava ali exausto, né? Que é uma escola de educação integral, que entra às 7h30, que sai às 5 horas da tarde. E ela ainda inventava qualquer coisa só para ficar mais uma hora com eles, aí tem gente que mora longe, tudo isso. Então, eu penso que isso daí é uma forçação, às vezes, de barra, que isso também provoca, assim, um mal-estar muito grande no local de trabalho. E as pessoas vão Agora, eu queria também falar uma outra coisa, eu me esqueci também. Que bom que a gente tem esse período de pergunta que eu acabo lembrando do que eu ia falar. A Inisete citou uma coisa que seria uma outra lacuna de pesquisa. Eu fiz uma busca, agora em agosto, em setembro, sobre gestor. Tem pouquíssimos trabalhos de gestor e adoecimento. Porque eu adoeci na gestão, não foi na docência. Né? Então, é uma outra lacuna, porque, obviamente, a gente pensa muito em professor, o professor é desgastado, tem problema, todos aqueles problemas que nós já temos. Né? Mas eu fiquei imaginando, por exemplo, um gestor nesse momento da pandemia, que ele vai ter que, assim, de um dia para o outro, fecha tudo e tem que organizar tudo para poder funcionar. Então, é uma coisa que eu sinto falta nas minhas buscas, trabalhos com gestores escolares e adoecimento, porque o gestor adoece também, né? O gestor também faz parte da comunidade escolar. Na verdade, ele é, né, uma parte da comunidade escolar.
Então, a gente acaba concentrando muito no professor e esquecendo um pouquinho do gestor. E eu falo por mim, né? Muitas vezes nós gestores, tanto de escola pública, principalmente de escola pública, como de escola privada, tem uma carga de trabalho muito grande e tem todos os conflitos que os professores têm, e mais alguns, né, que é a questão da liderança. Geralmente, né, tem dificuldade na liderança, isso acaba estressando também, né, porque tem dificuldade de relacionamento interpessoal, então isso é um dos fatores de adoecimento. Então, eu acho que seria muito interessante uma pesquisa com adoecimento do gestor escolar. É isso, André. O gestor, ele vive a escola. Então, quando ele vive a escola, ele adoece, porque é muita sobrecarga, além das brigas entre os professores aí, com relação, principalmente, quem é só do primeiro ou quinto ano é até mais tranquilo, mas quem pega as professoras de disciplina do sexto, do ano em diante, aí para organizar o horário e tudo, aí eles querem só 1, 2 dias de aula, não querem concentrar e a porrada é grande porque ninguém quer pegar final de semana, quer pegar. Eu sei como é esse negócio aí. A gente tem que ir rindo todo dia, que é para não adoecer mesmo, senão vai solucionando uma coisa de cada vez. É isso então, gente. Mais alguém queira contribuir com alguma coisa? Andréa, já encerrou? Eu acredito que nós possamos encerrar, então, a nossa reunião, né? Para mim, tudo ok. Já... A não ser que vocês tenham alguma outra coisa para perguntar, para mim é tranquilo. A Andréa nos presenteou com essa belíssima apresentação. Quem sabe ano que vem ela vem trazendo essas novas pesquisas para a gente, né, Andréa, no doutorado. Vem fazer companhia para a gente aqui nessa loucura que é o doutorado. Do mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Do frente das fotos. Agradecer. Gostaria, em nome do Grupo NEAC, agradecer a participação de todos e que logo, logo nós teremos um novo momento. Parabéns, Andréia! Amei! Foi muito bom te ouvir. Beijos em todos. Parabéns, Andréia. Foi ótimo. Saudades. Abraço a todos. Fiquem bem. Dia 20 a nossa compra, né? É dia 20, né? Nossa dia 20, é dia 20. Albertinha, para de gravar. Tchau, gente. Boa noite. Eu não parei? Não. A foto. A foto ainda. Obrigada. Bora, gente. Robertinha. Cadê?